Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar a primeira parte do meu testemunho de quando eu descobri que eu estava com câncer. Tudo começou muito antes de 2016, quando eu reparei que eu tinha um caroço, aqui no pescoço. E eu até conversei com a minha mãe sobre. Eu achei que era tipo um gogó de homem e eu ficava com vergonha, mas não me incomodava. O tempo passou e eu pedi demissão de uma empresa que eu trabalhava como jovem aprendiz e fiquei em casa, vendo o que eu ia fazer, tava naquela coisa de vou pra faculdade ou não e tal. E aí, um dia em casa eu recebi uma ligação de uma empresa que tava me chamando para fazer um processo seletivo. Só que o mais curioso disso tudo é que eu não tinha me inscrito para essa vaga, eu nem sabia qual era essa empresa e eles pediram para eu mandar meus documentos e fazer a minha inscrição, mandar meu currículo para eu poder fazer o processo seletivo. Eles estavam me convidando. Aí eu já começo a enxergar a mão de Deus sobre mim, cuidando de mim. Fui pro processo, passei no processo, eram mais de 50 jovens lá para o processo seletivo. E eram 6 vagas, se eu não me engano, ou 4, e eu passei, E eu lembro até hoje do meu gerente na época, que ele que foi fazer a entrevista, e ele falou pra mim, quando eu cheguei lá na agência, eu passei, a vaga era pro Banco Itaú, e aí quando eu cheguei na agência, pro meu primeiro dia de trabalho, ele falou pra mim que quando ele me viu, ele sabia que era eu. E ele era cristão, ele é cristão, Eu caí numa agência, que acho que 60%, 70% das pessoas eram cristãs e as outras também, assim, era uma agência maravilhosa, sabe? Eu fiquei incrédula com tudo que estava acontecendo, assim, como assim eu tô trabalhando no Itaú, sim, que eu nem tenha me inscrito e ainda passei. Que bom, glória a Deus, fiquei super feliz. Passado uns 2 meses que eu tava trabalhando, eu comecei a passar mal. E aí, idas e vindas ao hospital, e eu comecei a ficar preocupada. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu acabei de começar no emprego, como que eu tô passando mal desse jeito, assim, meu Senhor, e agora? E aí até que um dia quando eu passava mal, eu não conseguia respirar, sabe? Eu não vinha ar e eu perdia completamente a força e ia pro chão. E aí um dia eu estava trabalhando, estava atendendo no banco, eu era jovem aprendiz no caixa eletrônico, fazendo aquele auxílio, a idosos, qualquer coisa relacionada à caixa eletrônica. E aí eu lembro que só deu tempo de eu entrar, para a parte interna do banco, e não vinha o ar e eu comecei a desfalecer. E aí veio meu gerente e uma outra gerente, na hora me pegaram, me botaram no carro e me levaram pro hospital. E aí chegando lá, não era nada. Eu sei que entre idas e vindas dos hospitais deram umas 4 vezes e nunca era nada. Caí com médicos ruins que não souberam me atender. E aí tudo bem, continuei vivendo, tentando viver. Algo importante para eu falar aqui é que o banco, além de ser uma experiência muito boa, ter um salário muito bom para uma jovem aprendiz, ele também tinha como benefício o plano de saúde. E aí tá também a comprovação de como Deus é bom e provedor. Ele me deu um emprego, junto com esse emprego, um plano de saúde. E detalhe, gente, eu era jovem aprendiz. Só quem já foi ou é jovem aprendiz sabe como são, As condições assim de trabalho geralmente não tem tanto benefício assim, E aí tudo bem, todo esse processo de médico foi tudo pelo plano por causa do banco. E aí até que um médico, já assim, sem saber o que fazer comigo, falou, procura uma endócrina. E aí eu e minha mãe fomos atrás de uma endócrina, achamos a endócrina, e aí chegando lá, ela me examinou e passou uma série de exames. E, gente, detalhe, todo esse processo era sempre sem conseguir dormir direito, tentando respirar, sem conseguir, era muito difícil.
E ela me passou uma série de exames, ultrassonografia, passou exame de sangue, e ela viu que tinha nódulos, né, na minha garganta. E daí ela pediu pra eu fazer uma biópsia, uma punção. Até então, assim, ela escreveu punção. Eu não sabia, gente, nada de nada. Eu nem me dei o trabalho de procurar no Google o que era. Eu tava tão, sabe, tão desnorteada, passando tão mal. Fui fazer essa bendita dessa punção, dessa biópsia. E aí foi o momento, acho que um dos momentos mais traumatizantes da minha vida. Porque eu cheguei lá, como eu era maior de idade, minha mãe não entrou, né? E aí eu lembro que eles me colocaram numa cadeira inclinada assim, né, com o pescoço evidente. Eles botaram tipo uma cortina aqui na frente, eu não lembro exatamente, mas algo que tapava, sabe, assim, meu rosto. E eu só conseguia ter visão das laterais. E aí quando eu, sem saber de nada, totalmente perdida na vida, assim, só fui. Quando eles encostaram a minha cabeça e taparam meu rosto, eu senti a primeira agulhada. Exatamente assim, no meu pescoço. Sem anestesia, sem preparo, ninguém me avisou como isso seria. E aí quando entrou aquela agulha, que ele puxou o líquido, eu senti como se as minhas forças estivessem saindo. Foi uma sensação muito ruim. Eu não sei se isso tem comprovação, mas eu tenho a sensação de que eu já estava há tantos anos com aquilo em mim, com aqueles tumores, aqueles nódulos, que parece que fazia parte de mim. E quando tirou, parece que tava saindo alguma coisa assim, tava saindo minha alma, sabe? Um jeito bem extremo de falar a sensação que eu tive. E aí tomei a primeira agulhada, eles viraram meu pescoço, me deram a segunda agulhada, puxaram, viraram meu pescoço e me deram a terceira agulhada. E aí, assim, eu já tava em Nárnia. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca senti tanta dor na minha vida. E aí eles simplesmente tiraram o que estava tapando meu rosto. Eu consegui olhar pro lado e eu vi o material, né? O líquido que tinha colhido. Era um líquido preto, tipo Coca-Cola, e os outros dois eram brancos com sangue embaixo, né? E aí ele falou, pode levantar. Simplesmente, quando eu levantei, eu caí, eu desmaiei. Eu tava muito fraca. E aí eu lembro que eles me acordaram com álcool, assim, né? Esperaram, não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada, não faço ideia. Minha mãe tava fora me esperando. E aí nessa eles me liberaram. Eu fui tateando pelo corredor, assim, consegui chegar do lado de fora. E minha mãe tava na sala de espera, né? Onde outras pessoas iriam fazer esse mesmo exame que eu, sendo que eu fui a primeira do dia. Eu lembro que foi tipo 8 e pouca da manhã. E aí eu só lembro de ter saído e falado assim, mãe, dói muito, e começado a chorar. E aí todo mundo ficou desesperado. Fui embora pra casa me recuperar, né, dessa pulsão. E a minha mente assim, meu Deus, acabei de começar o trabalho, tô passando por isso, vão me demitir. Sendo que eles nem... não teria como eles me demitirem, né? Eu tinha contrato e era questão de saúde, mas enfim, a preocupação de todo trabalhador quando acontece alguma coisa assim do tipo é essa. E aí passou o tempo, eu esperei o resultado desse exame sair, voltei na endócrina. E aí a gente fica naquela expectativa, né, do tipo, pô, agora eu vou saber o que eu tenho. Só que no fundo, eu já imaginava o que eu tinha. Eu tinha comentado com uma amiga que eu achava que eu tava com câncer um tempo atrás, quando eu comecei a passar mal. E também tinha comentado com meu namorado, que hoje em dia é meu esposo, que eu sentia que algo ia acontecer comigo. Mas, sabe, ninguém vai acreditar, assim, ninguém vai entender. E tá tudo bem, ninguém entende essas coisas. Mas no meu coração eu sentia isso. E já era o Espírito Santo ali me preparando, né? E aí cheguei lá pra receber o resultado, né, da médica, e ela me contou que o exame tinha dado inconclusivo, né? A gente não sabia se era um tumor maligno ou benigno. E aí ela virou pra mim e falou que eu tinha duas opções. Ou eu ficava esvaziando, né, esse tumor, repetindo esse exame, né, ou eu operava. Sendo que foi traumatizante pra mim. Como eu disse, foi a pior dor que eu senti na minha vida, física, né?
E eu falei pra ela, não, eu não quero ficar tirando, eu não quero ficar fazendo punção, eu quero operar, tira isso de mim então. E eu acho que foi assim, guiado por Deus, foi a melhor decisão que eu tomei, porque, né, eu já estava com câncer e eu não sabia. Ainda bem que eu quis operar. Ainda bem que foi traumático, porque se fosse leve, talvez eu ficaria fazendo a punção e levando por mais tempo aquela doença em mim. E aí ela me encaminhou para o cirurgião, fiz todos os exames, encontrei o cirurgião muito bom, uma equipe muito boa, toda pelo plano do banco. Tive uma equipe muito boa, operamos. Eu lembro que no dia que eu entrei para a sala de operação, eu fui vendo tudo preto, né, que a sala era escura, e eu só pedia para não morrer, sabe? E eu lutei um pouco com o anestesista, porque ele queria pegar minha veia. Eu já tava grogue, porque eu já tinha tomado um outro remédio sublingual, que acho que também fazia parte da anestesia. Tudo bem, aconteceu a operação. Eu sei que ela demorou mais do que deveria, porque como eu sou muito magra aqui, eles tiveram que ter muito cuidado para não pegar, né, nenhuma veia e tal, nada assim. Mas eu já sabia que eu tinha o risco de ficar rouca, minha voz ter uma alteração. E acordei. Nessa que eu acordei, eu lembro que eu tava com muita fome, porque eu já tava 36 horas sem comer. Eu lembro da minha mãe, do meu pai, de uma tia minha e da minha melhor amiga, né, a Paula, e logo depois o meu marido, que foram as únicas pessoas que foram me visitar, assim. Teve gente que não pôde ir, que mandou mensagem, mas ali eu senti, depois da biópsia, que foi uma dor física, foi o meu segundo baque, porque eu conhecia bastante pessoas, né, eu tinha amigos, e todos sumiram. E aí eu olhei pra Paula, ela tava do meu lado e eu fiquei assim, nossa, ela tá aqui. E aí gerou em mim um senso de agradecimento eterno, sabe? Eu não foco em quem não estava, eu foco em quem esteve e quem permaneceu, sabe? Eu sou eternamente grata à minha família, ao meu marido e a Paula por estarem do meu lado nesse momento tão difícil. E aí tive alta, fui pra casa e passei todo o tempo, né, de recuperação e tudo. Foi uma estação muito intensa na minha vida, além do câncer. Eu tive decepções, eu me frustrei muito, sabe, com amizades. Então eu tava muito abalada fisicamente, emocionalmente, e óbvio que isso tudo, né, depois lá na frente desencadeou na depressão, na ansiedade, mas foi um momento assim que eu literalmente estive no deserto. Mas eu não quero focar nesse vídeo no deserto, eu quero focar no Deus provedor. Porque ele faz assim, ele é especialista em cuidar da gente, em prover pra gente. Ele proveu tudo que eu precisava naquele momento para passar por aquele momento. Às vezes a gente acha que Deus só vai ser bom se ele nos livrar de uma situação ruim, mas não. Ele é bom mesmo na situação ruim, e ali ele envia tudo que a gente necessita, não que a gente quer. E hoje em dia eu entendo isso com muita sabedoria, maturidade, mas na época, assim, eu tava afastada da igreja, eu tava afastada de Deus, né, da igreja, não necessariamente porque, enfim, o relacionamento é com Deus. Eu tava afastada dele e eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. E não foi assim. O Senhor foi provendo tudo que eu precisava à medida que tudo ia acontecendo, né? Depois disso eu passei peguei o resultado, deu câncer maligno, deu tumor maligno, e aí foi o outro fato traumático, né? Porque o médico não queria me contar, ainda que eu fosse maior de idade, ele queria que a minha mãe contar pra minha mãe.
E eu lembro que eu tava voltando do centro do Rio pra Niterói de barca, e ela tava lá com ele, e aí ela me ligou. Gente, eu não sei porque ela não me contou quando eu cheguei em casa, porque eu estava indo pra casa. Mas ela me ligou, eu tava dentro da barca. E aí ela falou, olha, o doutor falou que você tem câncer. Quando ela me falou aquilo, eu lembro que eu caí no chão da barca, gente. E eu só comecei a chorar. E eu só chorava. Todo mundo ficou me olhando, sabe? Lá dentro da barca, eu acho que eu tava no meio da Bahia ainda, faltava um trecho ainda pra chegar em Niterói. E aí eu só chorava, assim, no chão da barca, e as pessoas me olhando, e as pessoas sem saber o que fazer. Eu acho que uma pessoa ou outra me ofereceu ajuda, sabe? Mas assim, foi muito forte, assim, essa imagem na minha cabeça. E aí tive que voltar, né, nele pra pegar o encaminhamento pra fazer o tratamento, né, do câncer. E aí, graças a Deus, eu não precisei fazer químio nem radioterapia. Eu já tava até preparando perucas, assim, eu já tava, né, pensando em comprar peruca e tal, mas não precisei. O câncer que eu tive, que foi de tireoide, o tratamento é com iodo. E aí eu fui pra clínica, né, pra fazer esse tratamento, e também me marcou muito, porque eu tive que ficar sozinha, isolada por 3 dias, se eu não me engano. E no primeiro dia, assim, os médicos vieram com uma roupa, sabe, tipo de astronauta, de coisa radioativa, tipo filme, que eles têm que se proteger. Veio um médico assim no meu quarto, ele me deu um líquido, tipo, acho que foi uns 500 ml, sendo que eu tinha que colocar o canudo bem aqui embaixo, assim, e não podia passar pela minha boca. Eu tinha que tomar, né, todo aquele iodo. E aí eu lembro que eu tomei, ele saiu e eu comecei a passar mal. Eu passei muito mal. Meu estômago doía muito. E aí eu tive que chamar um médico e ele não podia ter contato comigo. Então, assim, a porta era aqui, né? A porta do meu quarto. Aqui tinha uma linha amarela, eu tinha que ficar aqui e ele aqui. Então ele abriu a porta assim e falou, o que você tem? Eu tô passando muito mal, tô sentindo muita dor no meu estômago, tá doendo. Aí ele, tá bom, vou te receitar um remédio. E fechou a porta. E aí eu fiquei lá no quarto esperando o remédio. E eu lembro que o remédio acho que veio junto com a refeição. E eles abriram a porta de novo, botaram minha comida num carrinho e empurraram assim, e fecharam a porta. Eles não podiam ter contato comigo. Eu entendo, né? Eu tava extremamente radioativa. E aí eu fiquei lá, né? Os 3 dias que precisava, sozinha, isolada. Saí no dia, um dia anterior do dia do meu aniversário, se eu não me engano, foi. E aí saí, passei assim aquele aniversário meio, meu Deus, que é isso, que tá acontecendo, enfim. Mas voltei pra casa, continuei o tratamento, né? Depois eu tive que fazer uma série de exames, continuar, né? Indo lá nessa clínica, tomando algumas doses menores pra fazer outros exames. E aí, graças a Deus, por fim, até aquele momento eu tava tranquila. Eu lembro que nesse processo aí do câncer, muitas pessoas oraram por mim, muitas. Eu recebia mensagens de pessoas de outro estado. Deus levantou um exército, sabe, de pessoas pra intercederem pela minha vida. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu sou da intercessão, assim, eu sou a intercessão, porque eu fui tão orada, sabe? As pessoas intercederam tanto pela minha vida que eu recebia muitas ligações, e mesmo que eu estivesse me sentindo sozinha pelo abandono ali das pessoas que eu acreditava que estariam comigo, eu fui muito abraçada por pessoas que eu nem conheço, né? E aí o tempo foi passando e foi acontecendo todo o processo da depressão, foi logo em seguida, sabe? Eu não tive uma pausa. Eu tava voltando, ainda me recuperando da operação, voltando pro trabalho, e aí já comecei a ter o processo da depressão. Foi coisa assim de
um mês, no máximo já estava fazendo terapia, aquela coisa toda. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo, quando eu pensei em contar a primeira parte, né, do meu testemunho, é falar do Deus provedor, né, do Deus que supre, do Deus que cuida, do Deus que prepara tudo pra gente, mesmo em momentos de tribulação. Eu lembro que no Carisma uma vez uma professora falou algo que me abriu os olhos, em Gênesis, quando antes de Deus colocar Adão e Eva no mundo, ele preparou tudo. Ele não colocou Adão para depois fornecer tudo que ele iria necessitar. Não, ele preparou tudo que Adão iria precisar e aí depois ele inseriu Adão no mundo. Quando nós mulheres, né, ou quando a família vai ter um bebê e ele está guardado, né, nós preparamos tudo aqui para receber esse bebê. E Deus faz assim com a gente, né? Ele prepara tudo, ele provê tudo que a gente necessita, não o que a gente quer. E ele dá todas as armas, né, para lutar, para enfrentar o dia mal. E hoje em dia eu vejo assim, como o Senhor é bondoso, protetivo, como ele foi amoroso, sabe? Às vezes a gente acha que Deus tem que livrar a gente de situações ruins, que se a gente está no deserto não é Deus, e isso nem é bíblico, porque Jesus teve que passar pelo deserto, teve que ser tentado. Então, se ele teve que passar por isso tudo, nós também vamos passar. Essa não é a promessa que nós temos de uma vida 100% perfeita, mas nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo, que está do nosso lado, cuidando de tudo, preparando tudo pra gente, nos mínimos detalhes. Ele se importa com as nossas lágrimas, ele se importa com os nossos momentos de raiva. Deus, ele quer se relacionar com a gente, sabe? E nesse processo todo da minha vida, eu aprendi isso, porque tinha hora que eu não queria sentir raiva, sabe? Eu não queria reclamar com Deus, mas ele entende o meu momento, ele entende a minha aflição. É óbvio que eu não vou ser um inconsequente de espraguejar ele, mas ele entende e ele quer que a gente fale, ele quer que a gente se expresse, porque assim, nós não estamos preparados, né, para tudo que nós vamos enfrentar na vida, seja uma morte, seja uma doença, seja qualquer situação. Mas nós temos a Ele que nós podemos recorrer em todo momento, e Ele tem a provisão que a gente precisa em cada situação da nossa vida, que a gente possa enxergar Deus e começar a se relacionar com Ele desde um momento de calmaria, com um relacionamento de amizade, um relacionamento de pai, um relacionamento saudável, porque aí quando a gente chegar nesses momentos de tribulação, nós vamos ter alimento, nós vamos estar munidos da palavra de Deus, tudo que a gente fala tem muito poder. Hoje em dia eu aprendi que quanto mais cheio da palavra você tá, mesmo que você esteja sendo esmagado, você vai conseguir falar a palavra de Deus, mesmo em momentos difíceis. Isso vai te fortalecer, isso vai trazer refrigério para tua alma, porque a gente determina a nossa vida com a nossa boca. Então, que a gente possa sempre se atentar a isso e não causar mais dano a nós mesmos no momento difícil, falando coisas ruins, sabe? Mas que a gente possa sempre estar prontos e unidos para declarar a palavra de Deus e declarar o que a gente quer ver baseado na palavra. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu esteja ajudando vocês, né? Que seja uma pessoa. E eu sei que o Senhor, Ele quer fazer muito, muito além em nós, na questão do relacionamento, de enxergar Ele sendo tudo que a gente precisa em todos os momentos da nossa vida. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!